Fala, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que horas vocês vão estar ouvindo e vendo esse vídeo, tá? Eu sou o novo professor de arte de vocês, tá? Esse ano, esse bimestre, a gente não vai ter prova de arte, porque como ficou esse negócio de troca de professor e tal, decidiram que a gente não vai fazer prova, tá? Esse bimestre. Mas a gente vai estar vendo essa questão da nota. A Judite está me orientando em relação a isso, beleza? Meu nome é Rodrigo e eu vou estar com vocês a partir de agora na aula de arte, beleza? Uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: a aula de arte, na verdade, ela não é recreação, tá? A aula de arte não é só desenho, não é só pintura, né? A aula tem que ter conteúdo, né? Então, peço encarecidamente a vocês que utilizem a apostila, que tem uma apostila em mãos, para a gente poder seguir através dessa apostila, tá? A gente vai estar falando a página para vocês, né? Ó, a gente está falando sobre o conteúdo da página tal, para vocês poderem ir seguindo, né? Fazer os exercícios direitinho, e a gente vai tentar dinamizar de uma certa forma, tá? Eu ainda estou aprendendo ainda a mexer aqui na plataforma dos vídeos, né? Então não vou estar conseguindo dinamizar tanto hoje em relação à questão de imagens e tal, mas na próxima aula eu já vou estar, ó, tinindo aí para vocês, tá? Vamos falar um pouco também da primeira aula, né, das primeiras aulas aí que a gente pegou ali a apostila da página. Vamos lá. A gente pegou a página 6, 7, 8, 9 e 10. Foram essas páginas que a gente já trabalhou, tá? Vocês pegando a apostila aí, na página 6 e 7, a gente vai estar falando sobre arte e política, né? Vai ter uma imagem aí bem grande, né? E três questões que vocês vão responder através das próprias palavras, tá? Então, vocês vão estar respondendo isso daí através da leitura, né, dessas questões e da observação dessa imagem, tá? Essa foi uma atividade que a gente fez em sala de aula, beleza? Lá na página 8, a gente falou um pouco sobre a questão do estético, né? A gente falou muito também sobre a questão da arte sendo utilizada como forma de política, né, de luta, de movimentos sociais, né? A arte sendo utilizada aí pela política, né? De várias épocas e tal, e a gente tem várias imagens aí na apostila, na página 8, na página 9, né? A gente também falou sobre a questão de luz e sombra, né, claro e escuro, como é que os artistas eles utilizam dessa técnica para dar ênfase em algumas partes daquela obra, né, para dar, como é que eu vou dizer, para focar, né? Por exemplo, na primeira página lá, a gente tem focado os presos, né? Que estão mais claros. Por quê? Porque na obra ele quer dar enfoque a esses presos, né? E os soldados, eles estão em escuro. Eles estão numa cor mais escura porque não é o enfoque da obra, né? Então, eles enfocaram aqui nos presos, né? Para ver aquele rosto de sofrimento e tal. E a gente consegue ver as armas, né? Que estão apontadas para eles e tal. Então, os soldados estão mais em escuro, porque eles não estão em foco, né? Então, existe a técnica de claro e escuro e de sombra e luz, tá? Então, a gente também deu uma olhada nisso rapidamente. E aí, nós colocamos um exercício da página 10, uma atividade ali, sobre a obra de Francisco de Goya. Então, tem uma imagem lá, e aí abaixo da imagem tem umas perguntas. Então, eu peço também a vocês que façam essa atividade, né? Que na próxima aula a gente vai estar aqui corrigindo essa atividade junto com vocês, tá? E hoje, o que a gente vai estudar um pouquinho hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre a política novamente, né? Sobre a arte, mas a política também. Então, a gente vai olhar aqui, começar a partir da página 11, tá, galera? Vamos lá para a página 11, então. O que essa página 11 da apostila traz para a gente? Primeira coisa,
ela vai falar um pouquinho sobre o material, né? Qual o tipo de material na arte que a gente pode criar, né? E dar significado a alguns termos políticos, né? Através da arte. E aí a gente vai falar sobre um artista brasileiro chamado Vic Muniz, tá? Ele fala para a gente que é possível fazer arte com quase tudo, seja com papel rasgado, arame, açúcar, calda de chocolate, lixo ou poeira. Em um processo meticuloso, o Vic faz réplicas de imagens já conhecidas pelo espectador, mas utilizando uma série de materiais inusitados. A utilização da matéria-prima não é aleatória, ela procura dialogar com a figura produzida, gerando novos significados, né? Então, a gente vai observar essa figura da página 11, tá? A figura chamada Marate, é de 2008, uma série que retrata o lixo, né? Da série Retratos do Lixo. E aí, o que acontece? A gente tem duas questões aí nessa imagem. Primeiro, que elementos dessa obra nos permitem reconhecer a sua referência? Essa é a primeira questão. A segunda é, que materiais Vic Muniz usou nessa releitura? O que você acha que ele quis demonstrar ao escolher esses materiais? Né? Aí, na questão número 1, o que a gente espera? Que você, enquanto espectador dessa obra, você comece a descrever. Não, eu estou vendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, na verdade, a gente quer uma descrição, através da observação dessa obra, do que você conseguiu captar ali, tá? E quais os materiais que o Vic usou, né, como releitura nessa obra aí, chamado Marate, que é uma obra do Goya, na verdade, tá? E aí você vai me dizer o que você acha quais foram os materiais que ele utilizou, né? Então você vai, tudo isso aqui, gente, vai estar a resposta na obra. Então vamos analisar, vamos olhar aqui para a obra e vamos responder essas duas perguntas aí, tá? E aí na aula que vem, a gente dá uma volta aqui para a gente poder ver aquela questão da outra página, né? Da página 10 que eu falei, né? E a gente debater um pouquinho mais sobre essa questão dessa imagem, que eu vou deixar vocês pensarem, analisarem, responderem, para a gente poder ver depois, tá? Na aula que vem. E aí, tem lá embaixo assim, ó, vivendo valores. Reaproveitar materiais é uma maneira de preservar o meio ambiente, né? Então, a gente pode fazer arte através de materiais reciclados, né? E essa é uma forma, né, de a gente estar preservando aí o meio ambiente. Então, o Vic também ele utiliza bastante material reciclado, né, para poder estar ressignificando e fazendo algumas releituras de algumas obras aí de artistas famosos, dentre eles o Goya, tá? Na série Retratos do Lixo, o artista trabalhou em parceria com catadores de lixo do aterro sanitário do Jardim Gramacho, da cidade do Rio de Janeiro. Ele fotografou os catadores de lixo reciclável que lá trabalham, com o objetivo de retratá-los em obras de arte feitas com o próprio material coletado pelo grupo. Ao se apropriar do lixo e colocá-los em outro contexto, o artista atribui diferentes significados aos rejeitos, né, que é o lixo, possibilitando uma nova leitura. Associando a imagem dessas pessoas com o de Marate, ele retoma alguns conceitos da obra original, como a ideia do martírio de vítima política. Dessa forma, abre o nosso olhar para a realidade de quem vive e trabalha nos lixões do país. Então, o que acontece? O Vic, ele fez uma releitura do Marate, que é uma obra do Goya. Vocês vão ver essas obras lá nas páginas 9 e 10, tá? Na verdade, o Marate está aqui, deixa eu ver em qual página que ele está. A Morte de Marate, tá? Que está lá na página 8. Os Desastres da Guerra, da Coragem, página 9. E na página 10 que a gente tem também outra ilustração do Goya,
Na verdade, duas. Uma da atividade e uma lá em cima. Tá? Então, essa obra do Vic foi uma releitura do Goya. Beleza? E aí vocês vão analisar essa imagem e vão responder essas duas questões, ok? Passando lá para a nossa página 12, a gente vai falar um pouquinho sobre a arte degenerada, tá? A gente também tem uma imagenzinha aí que a gente vai estar trabalhando em cima dela, como eu falei. A nossa aula vai ser bem pontuada em cima da apostila, tá? E a gente vai tentar dinamizar aí através das imagens, dos vídeos, né? Na verdade, mais das imagens, tá? E aí, o que fala a apostila para a gente sobre essa arte degenerada? O poder político da arte não pode ser desconsiderado, tanto que inúmeros regimes autoritários perseguem artistas ou desafiam suas ideologias e decisões. Por meios de censura, governos totalitários procuram controlar a opinião pública e eliminar a propagação de ideias que possam fortalecer a oposição. Foi o que aconteceu durante o regime nazista, por exemplo. Usando teorias racistas do século XIX, trabalhos de certos artistas foram classificados como arte degenerada. O governo alemão ele chegou a promover uma exposição em 1937 com artistas que se opunham aos padrões naturalistas da arte clássica. Como deboche, as telas foram posicionadas de maneira torta, com desleixo e mal iluminadas. Obras de artistas como Ernest Louis Kirchner foram ridicularizadas pelos nazistas. Observe a imagem abaixo. Perceba que as mulheres não são retratadas de maneira realista. Suas figuras são alongadas, as cores apresentam alto contraste e a obra faz uma crítica à sociedade da época. Vocês estão dando uma olhada aí na imagem? Essa imagem aí, tá? Tais escolhas artísticas eram vistas com menosprezo pelos nazistas, que comparavam obras com essa a transtornos físicos e mentais. Outros artistas perseguidos foram Pablo Picasso, Georges Braque, Lazar Segal, Otto Dix e Max Ernst. Todos apresentavam figuras utilizadas não realistas. A perseguição às novas formas estéticas dialogava com a política de exclusão de certos grupos, como judeus. Porém, o intuito era inferiorizar o trabalho desses artistas. Muitos deles se tornaram reconhecidos, justamente graças à exposição que pretendia ridicularizá-los. Então, os nazistas naquela época pegavam as imagens, as obras desses artistas e colocavam de formas deturpadas, né? Alongando, ridicularizando. Só que, na intenção de ridicularizar, né, esses nazistas acabaram dando ênfase à obra, né, e muitos desses artistas nessa época tiveram suas obras em ascensão logo após esse período, né, justamente por esse reconhecimento, apesar de ser ridicularizado, né, a questão aí dessa obra, por exemplo, das mulheres, né, terem sido esticadas e tal, que não era uma retratação fiel, né, da mulher realmente. Então, utilizaram então dessa obra, né, dessas obras, para formas políticas, né? Então a gente vê que muita coisa na esfera política ela está intimamente ligada à arte, né? Não só a exposição das obras, mas como atos políticos, né? E a arte ela sempre é utilizada em vários aspectos políticos, sociológicos, econômicos, né? Então a gente vai estar vendo isso daí ao longo da nossa jornada aí nesse ano em relação a questões da arte em si, beleza? Essa obra ela é o seguinte, chamada de Cinco Mulheres na Rua, do Ludwig Kirchner. Ela é de 1913, tá? Ela é óleo sobre tela, ela tem 1,20 m por 90 centímetros. Na atualidade, ela está no Museu de Ludwig, da Colônia, lá na Alemanha. Então, essa é uma obra que tornou-se conhecida por uma ridicularização
né? Mas que teve essa ascensão, né? Então, ela está lá nesse museu na Alemanha e ela é chamada Cinco Mulheres na Rua. Vocês podem perceber também aí que ela tem uma coloração bem típica, né? Ela utiliza da sombra e da luz, do claro e do escuro, que foi o que a gente já falou lá atrás, beleza? E basicamente é isso, gente. Então, olha só, vamos lá recapitulando. Não esqueçam de fazer atividade da página 11, atividade da página 10 e atividade da página 7, beleza? E aí, na aula que vem, a gente comenta cada atividade dessa, né? A gente corrige junto, vai falar sobre, tá? E eu vou tentar trazer o máximo de dinamismo para a próxima aula, beleza? Eu ainda estou me adequando ainda nessa coisa da tecnologia, né? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai estar disponibilizando também depois um e-mail que vai ser específico, né, para vocês estarem tirando dúvidas, enviando sugestões, para a gente poder ter uma aula mais bacana para todo mundo, beleza? Obrigadão, gente. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.